veículo de difusão e circulação do pensamento jurídico, laboratório de ensaio para intelectuais juristas e espaço privilegiado para a comunicação científica, a revista jurídica é encarada neste trabalho, em seu berço oitocentista, como um objeto de pesquisa em si considerado, não só como fonte certamente privilegiada para pensar a cultura jurídica do século XIX. A pesquisa dedicou-se a discutir a consolidação deste gênero literário durante o 800 na cultura jurídica europeia continental, cuja ascensão coincidiu com as discussões em torno da tentativa dos estados de centralização e modernização do direito e com a mudança no meio em que se publicava e divulgava a comunicação científica. Enquanto o século XVIII foi marcado pela publicação de célebres enciclopédias, sem que se esqueça dos epistolários, que desde o Renascimento foram um meio privilegiado de comunicação entre intelectuais, o século XIX viu ascender em todos os ramos do conhecimento um novo gênero literário para fins de comunicação científica, as revistas. Dentre os fatores que contribuíram para esse resultado, não é irrelevante a influência de duas circunstâncias. Foi no 800 que a tecnologia aplicada à fabricação do papel e à manufatura de impressoras, cada vez mais rápidas, permitiu às tipografias desenvolverem uma linha de produção mais eficaz, e foi neste mesmo período que a proliferação das constituições políticas liberais, consagrando o direito à liberdade de expressão, acabou por arrefecer a censura prévia e impulsionar novas publicações. Entretanto, mais do que a circunstância não pouco relevante do melhoramento das condições materiais, as vantagens desse gênero literário revelaram-se especialmente úteis quando comparadas à carta enquanto meio de difusão da ciência, já que a palavra impressa tinha maior alcance, e aos tratados jurídicos e demais publicações monográficas, as quais, por serem rígidas e inalteráveis, perdiam em dinamismo para as revistas jurídicas mais aptas à rápida difusão de mensagem atualizada. Essa característica é o que torna o periódico, em comparação ao tratado, ao manual e ao livro, um meio privilegiado para detectar o pulsar da vida do direito. Em um periódico, seu autor pode divulgar um pensamento em formação ou um projeto de uma obra em curso. A revista pode ser o abrigo de livros frustrados, mas também capítulos ou antecipações de obras que se consagram. É o espaço adequado para que polêmicas imediatas se desenvolvam e amadureçam, de forma mais pura e desinteressada que o foro, mais sólida e segura que a palavra falada e muito mais científica que o jornal comum. Outro ponto que as distingue em relação às publicações monográficas é o fato de que se tratam do resultado de projetos coletivos, postos em ação pelos seus fundadores ou principais responsáveis, entidades ou grupos, enquanto os trabalhos monográficos resultam, de modo geral, do pensamento e conhecimento de um só autor, localizado em uma data precisa. Ao empenhar uma comunidade em um trabalho comum, a revista torna-se, por consequência, um laboratório experimental de pesquisadores para colocar à prova seus projetos e ideias. A sonhada revista Arquétipo seria aquela dotada de um projeto cultural bastante definido. Um programa científico voltado a interferir na ciência jurídica do seu tempo, distinta das revistas que funcionam como meros recipientes de instrumentos a uso exclusivo técnico profissional. Mesmo que se trate de uma fórmula ideal, de fato encontra eco em diversos exemplares concretos da cultura jurídica europeia continental oitocentista, onde se identificam não pouco as revistas resultantes do projeto cultural de um único personagem ou de um grupo de pessoas voltadas a dar voz e identidade a escolas, disciplinas, bandeiras e juristas. Da análise mais aproximada de algumas realidades nacionais, percebe-se que aqueles arquétipos não pertencem unicamente à fabulação dos modelos abstratos, mas assumiram contornos históricos reais no desenvolvimento da ciência jurídica europeia dos últimos 200 anos. O objetivo desse trabalho, portanto, foi delinear os traços da cultura das revistas jurídicas de algumas nações europeias do século XIX em perspectiva comparada, por compreender que tanto a cultura jurídica de um país diz muito sobre a qualidade de seus periódicos, como as revistas jurídicas, por sua vez, são meios privilegiados para entender a vitalidade de uma cultura jurídica. Ao observar que algumas culturas privilegiavam a doutrina e a ciência, enquanto outras a prática e a legislação, constatou-se que do meio se podem tirar conclusões sobre o produto e do produto se podem tirar conclusões sobre o meio. Por conta disso, a observação dos periódicos e dos meios de comunicação utilizados por juristas de maneira geral é uma tarefa importante para aqueles que, como historiadores do direito, trabalham para compreender os sistemas jurídicos em sua interação e desenvolvimento.